Graça, saúde e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui é o pastor Otávio Henrique de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, na rua Deputado Geraldo de Biasi, número 566, no bairro do Aterrado, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos iniciando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Iniciaremos o culto lendo o Salmo de número 96. Pegue a sua Bíblia, o seu inário e vamos participar do culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graça e paz, amados irmãos, estarei lendo os versículos 4, 5 e 6. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos orar, amados. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Pai de amor, diante de Ti está a nossa vida. Queremos confessar a Ti o nosso pecado, a nossa iniquidade, jamais esconder de Ti o nosso erro. Pai, limpa-nos, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, permitindo, Deus, que possamos mais uma vez ter livre acesso ao Teu trono de graça. Retira de nós toda a culpa, toda a dor, toda a mágoa, tudo aquilo que tem nos separado de Ti. E aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor e a nossa adoração.
É que nós pedimos em nome de Santo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui participando do culto. Esse é o momento de intercessão. Queremos desejar a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que estamos com saudade de todos e creio que em breve estaremos todos juntos novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 14, e estaremos lendo dos versículos 11 até o versículo 15. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que Deus esteja abençoando essa palavra no nosso coração. E vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, intercedendo a Deus por todos aqueles que estão precisando do auxílio divino. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nesse momento, queremos colocar nas Tuas mãos todas as nossas necessidades. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas estão passando por dificuldades nesse momento doloroso. Muitas pessoas estão enfermas, Senhor, precisando da mão poderosa do médico dos médicos agindo sobre as suas vidas. Queremos colocar nas suas mãos aqueles nomes que fazem parte do boletim da igreja. O Senhor os conhece todos, o Senhor conhece cada detalhe. Que o Senhor esteja abençoando ricamente essas vidas, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa. E se for da Tua vontade, sabemos que o Senhor pode curar. Mas que todas as coisas sejam feitas para a glória do Senhor. Também colocamos nas Tuas mãos esse país que passa por momentos difíceis, conturbado. Que o Senhor esteja, Senhor, guiando os passos dos nossos governantes. Que o Senhor estabeleça a paz na vida desse país. Que o Senhor esteja cuidando, que esteja colocando no coração daqueles homens que não conhecem a Tua palavra, o amor de Jesus. Pedimos então que o Senhor esteja cuidando também dos nossos deputados, dos nossos senadores. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando dos governantes estaduais, tanto o governo estadual como o governador, como o prefeito desta cidade. Que o Senhor mostre a eles, Senhor, o verdadeiro caminho que deve ser seguido, que eles possam fazer isso tudo para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado e para o bem dessa população tão sofrida. Colocamos também, Senhor, nas Tuas mãos o novo ministro da Educação, homem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor esteja guiando os seus passos, que o Senhor esteja solidificando os seus caminhos, que o Senhor esteja abrindo o seu entendimento, as suas mentes e também dando a ele a capacidade de gerir a educação do Brasil. Também, Senhor, colocamos nas Suas mãos as autoridades da Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto a nível geral de Supremo Concílio, Senhor, como a nível de sínodo, a nível de presbitério e também da nossa igreja aqui. Que o Senhor esteja abençoando os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, fortalecendo, Senhor, os responsáveis pelas sociedades internas. Que o Senhor esteja, Senhor, colocando nas Tuas mãos a necessidade, colocando nas mãos a necessidade de que possamos trabalhar cada vez mais para o crescimento do Teu Evangelho. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor nos guarde e cuide, Senhor, de todos os membros dessa nossa igreja. Tudo isso nós pedimos, não porque merecemos, mas é confiado no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, graça e paz.
Estarei neste momento lendo Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, nós queremos agradecer pelas coisas boas que têm acontecido na nossa igreja, com os nossos irmãos, especialmente pelo diácono Gesiel, que está feliz pelo nascimento de uma criança. Abençoe a vida daquela criança, dele e da família dele. Agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti nossos dízimos e ofertas, que são recolhidos, Senhor Deus, para o bem daqueles que precisam. É necessário, Senhor Deus, que cumpramos o dever de servir ao próximo, irmão de igreja ou não. O irmão, uma pessoa que estiver passando por dificuldades financeiras, nós, como cristãos, temos a obrigação de ajudar. Ajude, Senhor Deus, a manter a nossa igreja e perdoe os nossos pecados e abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação nesta oportunidade está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu iniciarei a leitura no versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. E ainda tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ano passado recebi um vídeo da demolição de um templo na Alemanha. Eles estavam demolindo o templo e não tinha naquele templo nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum líder da igreja, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum jovem, nenhuma criança. Não havia membros naquela igreja, porque todos tinham se mudado daquela região. O templo estava sozinho lá e foi destruído. Me chamou a atenção porque era uma belíssima construção e nós estamos aqui em Volta Redonda, na Igreja Presbiteriana Boas Novas, tentando construir o nosso templo e na congregação Verdade e Vida também. Então eu fiquei olhando assim, que desperdício, né? Mas e aí, meus prezados, será que a igreja pode ser destruída? Isso, eu estou falando de igreja, porque templo, ele é destruível, demolível, e igual aconteceu com o templo de Jerusalém, e igual aconteceu já com vários outros templos. Mas a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Jesus Cristo, os homens e as mulheres escolhidos por Deus para a salvação, esses não são demolíveis. Temos algumas verdades que ajudam a sustentar esta igreja e ela permanecer como ela tem permanecido no decorrer dos séculos. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, nós temos
o discurso do apóstolo Paulo, o último que ele faz para a igreja, os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele estava passando de viagem, parou no porto de Mileto, que é próximo a Éfeso, e ali ele pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele tinha permanecido mais de 3 anos, viessem se encontrar com ele. E eles ficaram ali no encontro na praia e conversaram. Paulo passou muitas orientações para eles, disse o que estava por vir, orou com eles e chorou com eles ali, ajoelhado na beira da praia. E ele deixou algumas verdades, muitas, é claro, mas nós vamos ver somente algumas sobre a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A primeira verdade que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre a pertença da igreja. No versículo 28, Paulo diz assim que a igreja foi comprada por Deus com o seu próprio sangue. Então, meus prezados irmãos, que coisa linda e maravilhosa nós temos aqui, fabulosa mesmo. O fato de eu e você termos sido comprados para pertencer a Deus. Nós não pertencemos a instituições. Nós não pertencemos a homens ou mulheres. Nós pertencemos a Deus. Deus é o dono da nossa vida por todos os direitos, criação e agora porque Ele também nos resgatou. E o apóstolo Pedro mais tarde disse que nós fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então o preço que foi pago por mim e por você foi muito alto. Eu gostaria de lembrar isso, meu prezado irmão e irmã, que quando você vai a um supermercado e vai adquirir alguma coisa, você procura o produto. É claro que eu procuro o produto mais em conta, mas vejo se ele está em condições. Eu não vou lá para comprar o pior produto. E assim também, quando Deus veio nos resgatar dos nossos pecados, Ele faz uma coisa que surpreende. Ele pega homens e mulheres pecadores, sujos, imundos, lava essas pessoas com o sangue precioso de Jesus Cristo, compra-nos com o seu sangue, não com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo Ele nos compra. E assim a igreja espalhada em toda a face da terra, homens de todas as etnias, mulheres de todas as culturas, essas pessoas são compradas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A igreja pertence a Deus. Ela não pode ter outros donos. Infelizmente, nós temos pessoas que querem se adonar de igreja. Você já ouviu falar assim? A igreja do fulano de tal, a igreja do tal. Na família tal é que manda na igreja, a família tal é que dá as ordens na igreja. Não, elas estão usurpando, essas pessoas estão fazendo assim, estão usurpando e terão de dar contas a Deus de uma forma muito mais severa, porque quem comprou a igreja foi Jesus Cristo. E a igreja somos nós, o corpo de Jesus Cristo. Vejamos uma segunda verdade sobre a igreja. Uma segunda verdade que o texto nos proporciona é que a igreja, ela tem uma liderança. O apóstolo Paulo, ele manda chamar os presbíteros da igreja. Paulo era o apóstolo, o pastor da igreja, e chama os presbíteros que ele elegeu, que ele chamou para serem presbíteros na igreja, a liderança da igreja. A igreja precisa de liderança. Aliás, é só você comparar isso com o Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e que as ovelhas seguem atrás de Jesus Cristo, atrás do pastor, e o pastor as guia para as águas tranquilas. Se você pega o livro de Apocalipse, você encontra o próprio Senhor Jesus Cristo se dirigindo ao anjo da igreja,
que a grande maioria dos estudiosos entende que é o pastor da igreja. Então, a igreja precisa ter uma liderança, essa liderança está no pastor. Aqui, Paulo manda chamar o pastor, os presbíteros, a palavra aqui é bispos, né? Então, ele chama essa palavra, que é a mesma palavra para presbítero, viu? Não venham querer colocar nenhuma outra ênfase diferente, a ênfase é essa. A igreja precisa ter uma liderança amorosa. Pedro fala sobre isso também na sua primeira carta. Ele diz que a liderança deve ser uma liderança amorosa, que a liderança não pode ser uma liderança que se imponha pela força, pelo poder. Não é uma liderança que vai mandar na igreja, como se a igreja fosse empregada dele, ou como se ela fosse serva dele, ou como se ela tivesse sido comprada pelo oficial. Não. A igreja, ela foi liberta por Deus em Cristo Jesus, e esta igreja é a noiva de Jesus Cristo e, como tal, deve ser tratada por todas as pessoas, do menor membro até o pastor da igreja, que não deixa de ser um servo. Pastor que não é servo, não serve, né? E os presbíteros e os diáconos e a liderança, se eles não servem a Deus, então eles não estão servindo também para estar na liderança da igreja. Então a igreja precisa ter liderança. Observem a liderança da igreja e sigam a orientação da liderança da igreja, que esteja fundamentada na Sagrada Escritura. Vejamos uma terceira verdade da palavra de Deus aqui. Essa terceira verdade sobre a igreja é muito importante para nós hoje. Está no versículo 29, quando o apóstolo Paulo diz assim: quando eu partir, eu sei que entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. É verdade isso. Fala sobre a igreja, corpo de Jesus Cristo, que enfrenta lutas, tribulações e enfrenta pessoas que vêm de fora, inimigos que vêm de fora, como esses que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Temos aí partidos políticos que estão contra a pregação do evangelho. Eu fico achando um absurdo membro de igreja votar em partido que tem como ideologia fechar as igrejas. Mas existem esses partidos no Brasil, são mais de 15 partidos como esses, que falam eles assim frontalmente de fechar as igrejas, de acabar com os cristãos, de acabar com essa igreja. E aí eu fico pensando, peraí um pouquinho, meu prezado irmão, prezada irmã, você ora a Deus e pede para Deus preservar a sua família, e ora e depois vota num partido que esse partido está querendo destruir a família? Você ora a Deus pedindo que Deus livre o seu filho ou a sua família das drogas, mas você vota num partido que está propondo a legalização das drogas? Você ora a Deus e pede pela família, mas vota num partido que está propondo o aborto? Que isso? Vamos ser um pouco mais sensatos como igreja. Nós temos os inimigos que estão vindo de fora, mas o pior é a gente ficar também, nós mesmos, votando nesses inimigos. Eles vão arrastar mesmo muitas pessoas. Espero que você não seja arrastado ou arrastada. Eu estou lendo aqui para exatamente você ter a sua atenção despertada para isso, né? E tem os inimigos de dentro da igreja. Tem homens e mulheres, líderes de igreja, que também vão prejudicar a igreja. Já passei por isso no meu ministério algumas vezes, de igrejas em que oficiais da igreja quiseram se adonaram da igreja e destruíram a igreja de Cristo Jesus. Então, a igreja enfrentou
enfrenta e enfrentará sempre tribulações. Essa é uma outra verdade que precisa ficar guardada na sua mente e no seu coração. Esteja então olhando a Sagrada Escritura e obedecendo a liderança que Deus tem colocado e que está fundamentada na Sagrada Escritura. Vejamos mais uma verdade. A igreja também precisa lembrar uma quarta verdade aqui muito importante. É que a igreja não é só o templo, não. A igreja, os irmãos, as irmãs, os homens e as mulheres escolhidos por Deus e que já foram alcançados pela graça da salvação, que já foram lavados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por ele santificados, que tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus. Essas pessoas que foram perdoadas por Deus, igual aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e a quem Jesus disse, vá e não peques mais, sem lhe impor nenhuma pena, sem lhe impor nenhum castigo. Assim, a igreja também deve ser uma igreja acolhedora. Ele está aqui no versículo 34, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu prezado irmão, prezada irmã, a igreja, eu, você, nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo Jesus. E então, Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Jesus. As mãos de Jesus são as nossas mãos. Os pés de Jesus são os nossos pés. Os olhos de Jesus são os nossos olhos. A boca de Jesus é a minha boca e a sua boca para proclamar a mensagem das boas novas de salvação. Nossas mãos precisam ser também as mãos acolhedoras. Você lembra de Jesus Cristo dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, disse Jesus. Jesus está acolhendo assim. Jesus não despreza nenhuma pessoa. Se você de coração sincero procurar Jesus, ele te acolherá com todo amor, com toda simpatia, com todo carinho e vai te receber, não somente aqui, mas também na glória. Mas, meu prezado irmão, prezada irmã, você deve aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Vamos aprender a ser acolhedores assim também. Vamos amar o nosso próximo como Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 13, que nós devemos amar os nossos irmãos. E a prova de que a igreja é corpo de Cristo é se ela ama uns aos outros. Não é explode com um com o outro, não. Não é demolir igual foi demolido o templo, não. É amar, é construir, é recolher, é acolher, é ajuntar. É assim que a igreja de Jesus Cristo deve funcionar e procurar ajudar também os mais carentes, ajudar e socorrer os necessitados. É a mão da igreja que vai ser a mão da misericórdia também. Vamos concluir o nosso sermão desta oportunidade. A igreja é o lugar do recomeço, meus prezados. Ela foi santificada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mas ela ainda está vivendo aqui na face da terra. Milhões, bilhões de cristãos estão aqui ainda na face da terra e eles não são perfeitos. Aliás, eu diria para você, olhe para a sua vida, vá no espelho e você vai ver um grande pecador, uma grande pecadora. Vai, faz isso, tá bom? E não fique colocando, igual eu estou fazendo aqui agora, e apontando para os outros, não. Você aponte para você mesmo e fala assim, ai de mim que sou pecador. Então, meu prezado irmão, Bonhoeffer, ele colocou e resumiu bem assim
a situação da igreja. A igreja não é um museu de santos e nem um museu para santos. Ela é antes um hospital para pecadores. Nós devemos pensar nisso aqui. A igreja está num processo de santificação em que eu e você devemos ajudar uns aos outros. Essa igreja, ela é chamada de invisível porque ela consta do número total dos eleitos, daqueles que foram no passado, dos que são hoje e dos que ainda virão a pertencer à igreja de Cristo. Alguns já estão nos céus, mas tem a igreja visível, aquela que está hoje na luta na face da terra, composta de todos que em todos os lugares do mundo professam a verdadeira religião, a verdadeira fé em Jesus Cristo, juntamente com os seus filhos. Essa igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, ela é a esposa de Jesus Cristo, ela é o corpo de Jesus Cristo, ela é a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E essa igreja foi comprada por Deus com seu sangue, e esse próprio Deus sustenta a igreja. Deus abençoa essa igreja até com prédios, mas os prédios são demolíveis. A igreja não é demolível. A igreja, ela permanece para sempre, porque Deus a sustenta. Então, vamos estar atentos no que compete a cada um de nós. Primeiro, lembre que a igreja pertence a Deus. Trate com a igreja com muito amor, os seus irmãos e as suas irmãs, com muito amor, porque todos pertencem a Jesus Cristo, pois Ele a comprou com o seu próprio sangue. Vamos lembrar também que a igreja precisa ter liderança, uma liderança amorosa, firme, mas amorosa, não é? Zelosa, mas amorosa. E a igreja deve enfrentar as lutas. Estamos enfrentando e vamos enfrentar e continuaremos enfrentando as lutas. O próprio Jesus disse que nós teríamos lutas e tribulações. Então, erga a sua cabeça, coloque o seu joelho no chão, levante as suas mãos, ore a Deus, louve a Deus e sirva ao próximo. Seja você esta igreja hospitaleira, trabalhadora, evangelizadora. Seja você uma igreja que seja verdadeiro refúgio para as pessoas que estão cansadas e oprimidas. E não desprezemos a reunião nos cultos, não desprezemos os nossos compromissos. Você fez o compromisso quando se tornou membro da igreja, o compromisso de sustentar a igreja com a sua presença, sustentar com a sua oração, com o seu bom testemunho e sustentar com seus dízimos e ofertas. Então cumpra esses compromissos com a igreja de Jesus Cristo, e que assim as pessoas, ao chegarem perto de você, vejam você como sal da terra, como luz do mundo. Seja você um porto seguro, um lugar onde as pessoas possam se apoiar para poder se segurar e prosseguir na vida. Deus abençoe assim a sua vida. A Igreja de Cristo Jesus. E eu convido a Igreja de Cristo Jesus para orar. Logo em seguida, nós vamos também cantar um hino de louvor a Deus, e a seguir nós vamos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Juntos, todos, na hora que a família estiver orando, você ore conosco também, tá bom? E depois da oração vamos receber a bênção apostólica. Não fique sem a bênção na sua vida. Oremos. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a tua bênção sobre nós como Igreja de Cristo Jesus, para que nós sejamos ovelhas de Cristo Jesus. Tenhamos consciência de que fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Nada mais caro, nada mais valoroso nós temos no mundo do que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E nós te bendizemos porque nós não merecíamos nada, merecíamos somente a morte, a perdição eterna, lançados no inferno com o diabo e seus anjos,
mas o Senhor Deus nos amou, o Senhor nos derramou a sua graça, o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou e o Senhor agora nos justificou e faz de nós homens e mulheres que participam do corpo de Cristo, que são corpo de Cristo, ovelhas de Cristo. E é em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção sobre as igrejas, sobre a igreja, sobre cada homem, cada mulher, sobre cada pastor, presbítero, diácono, sobre os diáconos que nós tivemos o dia do diácono essa semana, que os diáconos continuem sendo valorosos também no seu trabalho, e sobre a vida de cada irmão, cada irmã, desses que têm sido pessoas que amam a tua palavra e que obedecem a tua palavra e cumprem com suas obrigações. Nós pedimos estas bênçãos e pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a cada um. Que ninguém desanime, que ninguém se sinta menosprezado, mas que todos se sintam valorizados, porque foram comprados pelo sangue de Jesus. Em nome de quem nós oramos e já agradecemos. Amém. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Boa noite, irmãos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nesse momento nós vamos estar fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na quinta-feira, às 19 horas, pelo Facebook da igreja, teremos o estudo bíblico da primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Já fizemos uma parte, agora vamos continuar do versículo 13 em diante. Convido você, quinta-feira, às 19 horas. No domingo, nós já estamos estudando, às 10 horas da manhã, a Epístola aos Hebreus.
Já no próximo domingo, o capítulo 5. Você pode ler e estudar a palavra de Deus. E também quero fazer um apelo a você. Se você é membro da igreja ou de alguma outra igreja, nós estamos pagando as prestações do nosso templo, nós estamos pagando os bancos, nós estamos ao mesmo tempo contribuindo para as missões e nós estamos também construindo uma congregação. Se você puder e quiser ajudar, entre no site da igreja ou então peça, nós enviaremos um boletim da igreja onde tem a conta da igreja e você seja firme, seja fiel para entregar os seus dízimos, suas ofertas e manter a igreja, mesmo nesse tempo de pandemia, cumprindo todos os compromissos que ela tem. Recebei, pois, a bênção. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.